Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e no vídeo de hoje eu vim responder para vocês uma book tag chamada Tag da Quarentena, que foi criada pela Kabook TV. Eu vi essa tag no canal da Ana e eu vou deixar o vídeo dela e também o vídeo da Kabook aqui na descrição do vídeo para vocês também verem as respostas das meninas também. A tag tem 7 itens, 7 perguntinhas para responder, para você indicar um livro, uma leitura. E um extra que é para indicar uma pessoa para responder. Então vamos lá iniciar essa tag. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso neste mundo até o último volume. E eu vou indicar Maze Runner, é o primeiro livro dessa saga, são 5 livros já publicados aqui, mas apenas os 3 primeiros têm a história mesmo dos personagens e os outros são mais spin-offs, que vão contar antes do primeiro livro, antes desse livro aqui, antes dessa história. Esse livro foi escrito pelo autor James Dashner e aqui no Brasil foi publicado pela editora VIR. Esse é um livro de distopia onde a gente vai conhecer o Thomas, que acorda em um labirinto sem saber onde ele está, com vários outros garotos que também não sabem aonde eles estão. Eles tentam achar uma saída desse labirinto, mas eles não acham e já faz anos que eles estão lá. Alguns deles já faz anos que eles estão lá e não acham uma saída para esse labirinto e simplesmente não entendem o que está acontecendo. E o Thomas vai tentar achar uma saída desse labirinto. O Thomas vai tentar mudar toda essa situação e sair desse labirinto. Esse livro, gente, ele tem umas cenas de suspense, umas cenas de terror que dão medo, sabe? São cenas que envolvem muito o leitor. Enfim, eu amei esse livro. E também tem um filme para quem se interessar. Os 3 filmes dos 3 primeiros livros da saga já foram lançados, então se você também quiser assistir os filmes, recomendo também. Hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. E eu vou indicar Anjos e Demônios, do autor Dan Brown, que foi publicado pela editora Sextante. Esse livro aqui a gente vai conhecer um dos personagens pelo qual o autor escreve, que é o professor Robert Langdon. Ele é um professor de Harvard, simbologista, então ele conhece sobre os símbolos e enigmas aí da história. Uma antiga sociedade secreta chamada Illuminati ameaça a Igreja Católica com uma grande vingança. E o professor Robert Langdon, junto com uma cientista chamada Victoria, vão até Roma para tentar achar essa sociedade secreta e tentar impedir com que mais pessoas morram. Esse livro, gente, ele tem muita aventura, que tem muitas descobertas, muitas revelações, muitas coisas históricas, muitos museus também, então tem muita coisa de arte aqui no livro, de história, é muito interessante esses fatos históricos e também pontos turísticos de Roma. E tem toda essa corrida contra o tempo do Robert Langdon, então é muito interessante, o livro ele tem assim uma pegada frenética, sabe, aquela corrida contra o tempo, e mais coisas vão acontecendo, a história, enfim, é muito legal essa história, eu gosto muito dos livros desse autor, desses personagens. Esta é a sua 4ª leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas de uma ressaca literária. Indique um livro que vai te curar deste mal. Agora que eu vou indicar o meu favorito de muitos tempos, que é Desapaixonante, do Dr. Marvin Cross, que foi publicado pela editora School. Apenas os 2 primeiros volumes foram publicados pela editora, mas a série completa, os 4 volumes, estão disponíveis em formato digital lá na Amazon. Esse livro é um livro que tem muito humor, muitas referências, mas também tem alguns assuntos sérios, alguns assuntos que o autor traz para a história que são muito interessantes, como o empoderamento feminino mesmo. No livro nós vamos conhecer a história do Sávio e da Milena. Eles são 2 grandes amigos desde a adolescência, mas agora já na vida adulta, os 2 decidem montar a empresa Ana. É uma empresa de desapaixonamento. Eles vão bancar os detetives para descobrir algumas coisas sobre os crushes dos seus clientes e então apresentar aos seus clientes todos esses fatos e ver se eles vão se desapaixonar. Claro que o Sávio e a Milena vão se meter em muita confusão e muita enrascada durante essas investigações, mas vai ser uma aventura muito interessante, muito gostosa. E o livro é uma websérie, ou seja, ele é uma série de TV, porém escrita. Então ele tem um ritmo muito rápido, o autor não se demora nas cenas, não se demora nos detalhes. Tem toda essa pegada de humor que traz uma leveza para a história, mas também o autor aborda esses assuntos muito interessantes. Enfim, é um livro muito interessante que eu acredito que
cura ressaca literária. Você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. E não poderia ser outro que senão Six of Crows, da autora Leigh Bardugo, que foi publicado pela editora Gutenberg. Esse livro é uma duologia e os dois livros já foram publicados aqui no Brasil pela editora. Nesse livro aqui nós vamos conhecer o Cass Breaker. O Cass é uma trapaça em pessoa e também dono do Clube do Corvo. Ele vai receber uma proposta para fazer um assalto bem improvável que vai tirar uma terrível droga das mãos erradas. Claramente o Cass aceita, porque ele vai receber um bom dinheiro em troca dessa droga, em troca desse assalto. E como esse assalto vai ser bem difícil, ele vai montar uma boa equipe para ajudá-lo nessa enrascada. Mas a equipe vai ter alguns problemas aí, então se eles não se matarem antes, talvez eles possam fazer esse assalto. Esse livro me surpreendeu muito com o universo que o livro tem, é um universo bem diferente, os seres desse universo são muito interessantes. Os personagens têm uma história de muito sofrimento, sabe? Cada personagem tem a sua história e a autora nos convida a conhecer sobre a história daquele personagem e entender o porquê que ele é assim, sabe? Então você se pergunta por que o personagem é assim, por que ele faz essas coisas, mas daí você vai voltando ao passado do personagem e vai entendendo. Além do livro ter essa carga emocional dos personagens, dos seus passados e do que eles sofreram antes, também tem toda essa parte de aventura, tem a parte de amigos que não são tão amigos assim, mas se ajudando ao longo da história, ao longo da aventura. E também a parte fantástica, a parte dos seres fantásticos com poderes, os Grishas. Enfim, é uma aventura que eu gosto muito, a fantasia que me encantou muito desde a primeira página. O fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia do início ao fim. E eu vou indicar para vocês o livro A Ribeira do Deserto, da autora Awin Hamilton, e esse livro foi publicado pela editora Seguinte. O livro é uma trilogia e todos os livros já foram publicados pela editora aqui no Brasil. No livro nós vamos conhecer a Amani. A Amani, ela é mulher, pobre e órfã em um deserto onde ser essas três coisas é algo bem ruim. Em seu futuro, a Amani se vê presa em um casamento obrigado e também há uma vida submissa que virá com ele. É claro que ela não quer isso, então ela sonha em sair da Vila da Poeira, que é o deserto onde ela vive, e poder se ver livre de toda essa realidade que ela vive. Mas é claro que nem nos seus maiores sonhos ela imaginaria que ela sairia da Vila da Poeira galopando em um cavalo místico junto com um forasteiro que ia meter ela em muita enrascada. A Amani vai conhecer esse deserto que ela achou que conhecia tão bem e vai descobrir aí muitas coisas. Além desse universo mágico que o livro tem, traz assuntos muito importantes, como empoderamento feminino, feminismo, enfim. A Amani, ela sonha muito com o seu futuro e ela luta muito por isso. É muito legal ver isso no livro, nessa aventura. Seu quarentena está na reta final e você precisa renovar sua animação na leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. E eu vou indicar o livro Extraordinário, da autora R.J. Palácio, que foi publicado pela editora Intrínseca. Esse é um livro standalone, então não tem mais nenhum outro. Tem um spin-off do livro, mas se você não quiser ler, não é necessário. E no livro nós vamos conhecer o Aug. O Aug nasceu com uma síndrome genética que deixou ele com uma sequela de deformidade facial. Ele precisou passar por diversas cirurgias para tentar corrigir essa deformidade, então por isso ele nunca frequentou a escola, até agora. O Aug vai para a escola e além de ser um aluno novo, já é assustador o suficiente, ainda mais sendo um garoto diferente como o Aug. No livro nós vemos muitas lições, muitos estigmas sendo derrubados e tudo isso pela perspectiva de um menino que é muito lindo. Nós também temos a perspectiva de outros personagens na história, o que traz muita mais coisa para a história, deixa o leitor ainda mais envolvido. E é um livro muito emocionante, muito bonito, que eu gostei muito. E esse livro também tem uma adaptação cinematográfica, que é muito fiel ao livro, inclusive, se vocês quiserem assistir. Para fechar a sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indica um livro que superou as suas expectativas. E claro que eu não poderia indicar para vocês o livro Pequenas Grandes Mentiras, da autora Leonie Moriarty, que foi publicado pela editora Intrínseca e é um livro único.
O livro também tem uma série no HBO, se vocês quiserem assistir. Eu não assisti a série, mas dizem que a série também é muito boa. Nesse livro nós vamos conhecer 3 mulheres, bem diferentes e com histórias bem distintas uma das outras. A Madeline, ela é separada e o seu ex e a sua nova mulher matricularam a sua filha caçula na mesma escola em que a filha caçula da Madeline estuda. Então ela vai ter que lidar aí com o ex e a sua nova mulher e a sua filhinha junto com a sua filha, tentando conquistar a menina. A Celeste, ela vai entrar para a escola com seus filhos gêmeos e ela tem um marido muito bem sucedido. E por fim, a Jane, ela é uma mãe solteira e ela é nova na cidade, também na escola, mas ela tem algumas coisas ali, algumas ressalvas que ela guarda em relação ao seu filho. No início da história há uma morte, e aí tem aquela pergunta, o que aconteceu? Adultos que beberam demais extrapolaram ou um assassinato? Isso já acontece nas primeiras páginas do livro, e é aquele livro que ele volta no tempo e ele conta até o momento, né, do presente, digamos assim, para que você entenda tudo o que aconteceu antes. Então essa progressão da história é muito interessante e foi o que me deixou muito impactada, porque você fica ali criando teorias para você saber quem que foi o assassino, o que aconteceu naquele dia, sabe, tentando descobrir a verdade antes de chegar realmente naquele momento de revelação. E você também vai se conectando com os personagens, vai conhecendo eles, conhecendo seus segredos. Enfim, a escrita dessa autora me surpreendeu muito, eu gostei muito da sua escrita, de como ela desenvolveu as histórias dos personagens e de várias críticas que ela faz ao longo da história. E por último, nada de abraçar o amiguinho. Indique um amigo para responder a tag e também se proteger dos males do mundo. E eu vou indicar a Nana do Livraneio. Se você não conhece o canal dela, está perdendo. O canal dela é incrível, ela faz vídeos incríveis, resenhas, ela inclusive está publicando, né, no seu canal Bookshelf Tour, que eu preciso assistir, porque a estante dela é lindíssima. Enfim, então vai lá conhecer o canal da Nana, também vai estar aqui no box de inscrição pra vocês. E essa foi a book tag, eu gostei muito dessa tag, achei muito interessante. E também deixa aqui saber nos comentários quais são seus livros favoritos, quais livros você indica, enfim, também responde aqui a tag nos comentários para eu pegar aí algumas indicações de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e até a próxima!